Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre o capitalismo e o socialismo. Meu nome é Silvestre, sou professor de geografia e eu estou aqui para passar mais esse conteúdo dessa ciência linda que é a geografia. Vamos trabalhar nessa aula os conceitos básicos desses dois sistemas econômicos, políticos, ideológicos que vigoraram no século XX e que foram totalmente antagônicos, contrários, adversários num sistema econômico global. Assim, vamos entender então que temos dois sistemas muito fortes e que buscavam controlar o poder ao longo de todo o globo. A começar pelo capitalismo. Capitalismo é um sistema ou uma organização social baseada no mercado livre, na propriedade privada e suas operações têm fins lucrativos. É importante colocar que o capitalismo tem como principal objetivo a obtenção de lucro. A obtenção básica é a apropriação de capital, a acumulação de riquezas para o beneficiamento da propriedade privada. Essa é a grande sacada do capitalismo, acumular o capital. A propriedade individual ela precisa ser, nesta ideologia, ser a principal prioridade. Agora, o socialismo, ele vai ser organizado principalmente no quê? Ele vai ser baseada na exploração dos bens em comum. Se aqui nós temos uma individualização do sistema econômico, aqui vai ser organizado sempre através da coletivização. Então, a exploração dos bens em comum vai ser sempre coletiva. A propriedade é atribuída aos trabalhadores e, claro, controladas, administradas, em última instância, ao Estado. Assim, o socialismo, então, ele vem com uma base de igualdade, onde todas as pessoas trabalham para um bem comum, o bem da coletividade. Então, dentro do sistema socialista, a pessoa trabalha para cumprir sua função social dentro do grupo, como se fosse uma peça de uma engrenagem dentro de um sistema, de um motor, por exemplo. Agora, o capitalismo, ele vai ter essa ideia da individualização, o lucro baseado na exploração da mão de obra de outro trabalhador. Então, se aqui a propriedade pertence aos indivíduos ou empresas, nesse sistema aqui, o Estado controla a economia e é responsável por planejar a exploração e a distribuição dos bens produzidos. Se dessa maneira aqui a propriedade, então, vai ser responsável principalmente para gerar lucro, a escolha do consumidor e a escolha, claro, daquele que está produzindo, o dono do meio de produção, no caso do socialismo, ele vai ter uma economia mais planificada, vai ser organizada principalmente para fins de necessidade geral. Então, aquilo que vai ser produzido é de acordo com a necessidade, obviamente produzido também pelas pessoas de acordo com a sua capacidade. Assim, tudo aquilo que a população esteja necessitando em coletividade vai ter essa produção mais explicitada, com mais importância, vamos dizer assim. Dessa maneira, então, percebam que nós temos aqui o sistema do capitalismo baseando-se sempre no lucro e na individualização. Aqui, sempre no benefício social, sempre na preocupação com o outro. O trabalho coletivo, o trabalho voltado sempre a um sistema mais propício à melhoria social, do bem comum, de todas as pessoas ao mesmo tempo. É importante a gente salientar que o socialismo que nós estamos falando aqui é aquele socialismo pregado por Karl Marx lá no seu livro, na sua grande obra chamada O Capital. O socialismo que Marx acaba colocando lá passa a ser chamado de socialismo científico, pois nessas ideologias ele busca principalmente a libertação dos donos de meio de produção e, consequentemente, uma igualdade. A partir do momento em que o Estado acaba sendo essa entidade mais durona para organizar e reformular todo um sistema de organização planificada, quando as pessoas passam a ter a maturidade daquilo que é necessário fazer para cumprir o seu papel social,
deixa de existir a necessidade do Estado, passando então o socialismo a transformar-se num outro sistema conhecido como comunismo. O comunismo, então, ele tem como principal fator a ausência do Estado, uma vez que a natureza humana ela já vai ser bem responsável por fazer aquilo que seja necessário para o bem da coletividade. Diferente do socialismo, que é o remédio amargo para se chegar ao comunismo. Assim, dentro dessa lógica, no socialismo, na implantação do socialismo e principalmente na conversão do capitalismo para o socialismo, existe então a apropriação dos bens e de riquezas e de bancos e de terras, justamente que antes eram de propriedade privada, passa a ser de propriedade coletiva e gerenciadas pelo Estado, ok? Agora vamos entender exatamente isso. Os meios de produção no capitalismo são de propriedade privada, sendo então operados e negociados para gerar o quê? Lucro aos proprietários. Essa é a sacada da propriedade dentro do capitalismo. Essa é a ideia. Sempre os meios de produção vão beneficiar o dono do meio de produção. Dessa maneira, as empresas, então, elas podem ser de propriedade de indivíduos, elas podem ser também de cooperativas de trabalhadores ou de acionistas, de pessoas que investem em determinada empresa para poder tentar tirar o seu capital especulativo, a sua acumulação de riqueza baseada na confiança de que aquela empresa pode gerar riquezas, ok? Agora, vamos entender como é que os meios de produção acontecem dentro do sistema socialista. Percebam que nesse caso os meios de produção são de propriedade coletiva, são das pessoas, da população, sendo operadas e negociadas para gerar não o lucro, como nós temos aqui no capitalismo, e sim gerar benefícios à população, benefícios sociais, melhorias de qualidade de vida, melhorias da condição da sua própria vivência, ok? Agora, as empresas dentro do sistema socialista, elas podem ser de propriedade do Estado. O Estado é dono desse meio, ou então pode ser também do próprio trabalhador através das cooperativas de trabalhadores. Dessa maneira, então, temos essa estrutura do socialismo. Claro que foi essa estrutura aqui preconizada pela obra do Karl Marx. Mas quando isso foi colocada em prática de fato, acabou não sendo necessariamente essa a ideologia socialista implementada, uma vez que esse socialismo científico, ele preconizava justamente o fim de qualquer tipo de classes sociais existentes no sistema capitalista. E, obviamente, quando houve a implementação do socialismo no primeiro país conhecido, que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, acabou se criando duas classes sociais. Acabou se criando os trabalhadores, que é quem gerava, obviamente, todos os meios de produção, e também os burocratas, as pessoas que estavam a serviço do governo e que se beneficiavam de toda uma melhoria de condição que não era dada também aos trabalhadores. Então, nós chamamos o socialismo, que passou a ser utilizado na União Soviética, como socialismo real, o socialismo que de fato aconteceu. O socialismo científico, na verdade, acabou ficando simplesmente na teoria, quando o socialismo real é que, na verdade, acabou sendo implementado e esse não dava condições para o surgimento do comunismo. Ele simplesmente acabava ficando num sistema socialista mais autoritário. Bom, agora você entendeu bem a diferença do capitalismo e do socialismo, ok? Eu vou sair de cena, vocês vão dar aquele print na tela, vão tirar aquela foto e vão mandar bem agora nesses conceitos, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!